Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estamos aqui para mais um programa de número 5. Eu vou tentar não olhar tanto para baixo hoje, porque eu só consigo pensar olhando para baixo. E eu estou aqui com Mila Lacombe, Manu Cantuária, essas deusas, pessoas que de fato leem e se preparam para o programa. E eu tô aqui apenas fazendo uma, sei lá, uma figuração. E hoje, o tema que pensamos, primeiro, vamos lá, deem aquele oi. Olá, queridos histéricas. Boa noite! E bom Oi, dia, boa tarde, Hysterickers. hysterickers. Bom, vamos lá. Nós pensamos hoje, um pouco inspiradas por Lula, né, que é esta figura que nos salvou, né, a- recentemente da extrema-direita e que é uma figura, eu acho que não é segredo para ninguém, votei no PT a minha vida inteira, sou uma mulher de esquerda, mas o Lula, né, aquela desculpa que a gente dá para velho, um homem de seu tempo, comete aí umas falas, bem machistas e a gente sofre com isso e a gente tem que criticar, mas também lembrando que, o outro lado da coisa era muito pior, né. Então a gente vai trazer o tema machismo que vem dos homens que gostamos, e um pouco inspirada aí pela última fala de Lula, quando disse que chamou, a Glaze porque ela é bonita, mas ali foi também uma piada que ele fez, porque o Bolsonaro recentemente falou que mulher de esquerda petista era tudo feia, né. E esse é o momento em que Mili e Manu vão dar uma detonada no Lula e eu vou tentar salvar ele, porque papai. E depois a gente vai falar um pouco desse machismo dos homens que gostamos e das mulheres que gostamos também, porque também somos machistas. Frases que a gente ouviu, pode ser de afetos ou pode ser até de, sei lá, a gente gosta de um cantor, de um artista, de um tio, de um chefe, e a gente ouviu muita merda na vida, mas eram pessoas ali até progressistas e que a gente gostava. Mas vamos começar com o Lula, Mili, o que que você tá achando? Essa última frase, mas teve muitas outras, né, antes. É. Bom, gente, a gente escolhe esses assuntos espinhosos, né, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente navegar fora da fronteira, né, a gente meter o pé na lama, não tem mais luta limpinha. Vamos sujar os nossos pés. Então, ele errou, né, gente, assim, errou, errou, errou. E o que me preocupa é que não é o erro em si, porque, como você disse, um homem do seu tempo. A gente precisa ir fazer essa busca, e vale para todo mundo, né? Silvio Almeida, Lula, e aí a gente tem que engolir que vale para Bolsonaro, vale, né? Só que esse recorte, ele não vem com uma carta de salvação. Não, precisa se implicar no erro, né? Sim, uma vez podia, não pode mais, o Lula. Então, vamos aqui se letrar no feminismo. Até porque Ele tem a Janja ali do lado, né. então, Não que caiba a até ela, né, o homem tem que aprender por si só, né, não tem que ter uma mulher ensinando o tempo inteiro, é, mas não, eu fico pensando assim, que missão impossível a dela, né? sim. Porque é ela cercada de um monte de homem como ele. O Lula, o conselho do Lula é de homens como ele, gente. A gente vê fotos do Lula na década de 70 e de 80, quando ele era o cara que fazia aqueles comícios lá. A gente vê as fotos, as imagens, é só homem, gente. Uhum. É só
homem. O Continua Lula um pouco assim, né, entende, infelizmente. exatamente, continua assim, entendeu? Ele acha que a classe trabalhadora é aquela lá da porta da Ford e da Volkswagen dos anos 80. Ele não entende que mulher trabalha dentro de casa, ele não entende que o trabalho que a gente faz dentro de casa chama trabalho. Ele evoluiu em muita coisa, nisso ele não evoluiu. E aí chega a hora dele querer fazer uma piadinha, porque o Bolsonaro fez uma piada, então vou devolver a piada, às custas de quem ele faz isso? As nossas. E a da mulher mais importante do partido dele na história. Uma mulher que A Gle não saiu de perto dele nem nos piores momentos. nem não saiu agora, engoliu, Uhum. digeriu e evacuou o que ele falou. Então, eu acho lastimável, assim, tanto quanto são as pessoas que falam: "Ah, gente, vocês querem comparar o Bolsonaro?" Não, ninguém está comparando ao Bolsonaro. Não estamos comparando ao Bolsonaro. Não é porque um é um absurdo, né, fala para uma mulher, "Você não serve nem para ser estuprada, você não merece nem ser estuprada", que aí um outro claro que se a gente comparar, não tem você até falou Silvio de Almeida, eu já acho complicado comparar o Silvio de Almeida com o Lula. Tem O razão. Bolsonaro então, nem pensar. Mas não é por isso que não errou, né. Exato, então a gente não pode falar dessas nuances, a gente tem que engolir o machista bacana, o machista legal, o machista de esquerda que fala em Bolsa Família, e o outro a gente pode rejeitar. Se fosse alguém do campo, se fosse o Eduardo Bolsonaro que tivesse falado isso, gente, esses esquerdomacho estavam fazendo, um esculacho. Então, se a gente não for capaz de ver as nuances e de entender como isso que o Lula falou é violento, a gente não vai sair do lugar e a gente vai realmente ter que engolir: "Ah, não, eu vou votar aqui nesse machista que é legal". Pronto, acabou, é isso. Manu, Pois é, gente, eu fico é uma situação muito complicada, né. Então, é normal que a gente se sinta meio cheia de dedo para falar do Lula por causa do nosso cenário político, que é muito delicado. E é irônico, porque eu sou a primeira a defender que o sutil tem um impacto muito maior do que parece. Então é óbvio que eu acho a frase infeliz, e eu acho que a gente tem que endereçar isso também. Mas hoje em dia, né, com essa cultura do cancelamento, que a coisa vai saindo do controle, vai virando uma coisa gigante, né? E detalhe, cultura do cancelamento, gente, eu pelo menos entendo como um fenômeno de esquerda. É um fenômeno progressista. Conservador não cancela ninguém. Eles têm outras estratégias para aniquilar, para atacar, para descredibilizar uma pessoa, mas é um outro tipo de moralismo, né? Um moralismo mais demodê, mais preconceituoso, né, que parte do pensamento comum mesmo, que sustenta qualquer sistema opressor de dizer: "Ah, essa mulher é puta porque traiu o marido, esse cara é gay porque não existe, sei lá, Adão e Ivo na Bíblia", né. Por isso que o Bolsonaro pode dizer que não estupra a Maria do Rosário, porque ela não merece, e não é cancelado na base dele, porque isso se encaixa perfeitamente galera, yeah, só comemora. dentro isso é a ordem moral desse grupo. Uhum. Agora, eu acho que aqui a gente está endereçando isso com muito cuidado, né. Mas eu acho que no meio progressista, isso pode descambar às vezes para um puta moralismo, porque tem também um julgamento que é meio descolado da realidade, que não leva em consideração os aspectos práticos, humanos, o contexto, a complexidade da coisa toda, né. E a gente fica naturalmente confusa, porque batendo no Lula por causa do feminismo e dizer, por exemplo, que ninguém disse isso aqui, mas que vai responder nas urnas, eu não vou votar no Lula porque o Lula é machista. Será que fazendo isso a gente está realmente ajudando a luta feminista a avançar o nosso cenário político atual? Porque do outro lado, de uma hora para outra, surge um Pablo Marçal da vida e ele joga um jogo diferente do nosso, né? Muito mais eficiente, que é o seguinte: aí descobre-se que Paulo Marçal dava lá golpe em idoso, passava de um esquema XY. Pô, golpe em idoso, né? Aí todo mundo já sabe que tá errado, não tem ordem moral que justifique isso. Até o cara de direita sabe disso, mas ele releva, porque ele acredita na agenda do cara. Ele acha que eleger aquele cara vai ser vantajoso para ele, né, para o grupo dele. Ponto. Eu não tô dizendo que isso é legal, a gente tá aqui olhando para isso, né, sem juízo de valor. O fato é que eles disparam na frente dessa maneira, né. É porque toda essa história do Lula, gente, me fez brisar nisso, nesse ideal de perfeição também da esquerda, porque eu acho que a gente tem que falar, mas assim, ouvir coisas como: "Ai, a Tabata Amaral é contra o aborto, então eu não voto nela".
Porra, sabe, dá pra entender, aborto é um direito muito básico, é uma luta muito digna, é uma pauta muito atrasada, mas no nosso cenário político atual, né, é compreensível que uma mulher decida recuar nesse aspecto, né, pra ter alguma força política num jogo meio de perder ali pra ganhar aqui, porque ela já tá em desvantagem. Então, enquanto a gente fica minando toda e qualquer figura política que se destaque, a gente vai enfraquecendo essa luta contra essas forças reacionárias, porque do outro lado a sua posição só ganha mais poder. Então, é assim, não é sobre passar pano, sobre idealizar, né? Ah, não pode falar do Lulinha paz e amor porque ele é perfeito, pelo contrário, Tem que falar. né? É entender que mesmo ele sendo um chefe de Estado, que a obrigação dele era se atualizar, né? Ele tem os vícios de consciência dele, as origens, né, o contexto. A gente deve endereçar esse assunto, mas sem cair em armadilha de identitarismo, porque tem uma ironia absurda nesse movimento de, meu voto é em defesa das mulheres, sei lá, do meu grupo identitário, e no final das contas eu posso estar mais atrapalhando do que ajudando. É complicado mesmo. Eu tenho 2 momentos, assim, quando eu penso no Lula, né. Eu tenho uma adoração que vem desde a infância. Ele fazia greve na Philco Itachi, eu morava num prédio no Tatuapé, que era em frente à fábrica da Philco Itachi. Minha mãe trabalhava lá como secretária na fábrica da Philco Itachi. E eu escutava do meu quarto ele falando no microfone. Eu pequenininha, criança, escutava ele falando dentro da fábrica da Philco Itachi. Ele ia fazer na época acho que falava piquete. Eu sou muito velha, eu lembro Aham, da palavra piquete. piquete. Não fala mais piquete, é tão legal. E aí ele ia lá, falava, né, eu ficava e o Lula tem uma coisa, acho que eu já falei até aqui nesse podcast ou em algum dos outros 112 que eu invento, que a minha filha pequenininha, assim, com 2 anos, ela viu ele falando na TV, ela parou tudo que ela estava fazendo e ficou olhando assim, ó, com a boquinha aberta. Então tem uma força ali e minha mãe muito petista, depois deu uma desencanada, depois voltou a ser muito petista, na época do mensalão lá, minha mãe deu uma desencanada. Depois, quando apareceu o Bolsonaro, ela só faltou tatuar Lula no braço. Então eu tenho essa adoração desde criança, apesar de gente, eu já fui praticamente de direita, porque eu me formei em marketing, trabalhei 9 anos em agência de publicidade, e ali era um ambiente muito de direita, e eu, por ignorância, em algum momento eu achei que, porque eu gostava muito daquele ambiente da grana, eu queria muito ganhar dinheiro, eu não podia ser de esquerda, então eu tive ali uma confusão, mas eu nunca deixei de ser petista. Mas tem uma coisa que quando eu penso no Lula nesse lugar do tiozinho antigo, um homem do seu tempo, um homem machista, né? Eu penso no apagamento mesmo de mulheres. Quanto tempo faz que ele não fala da Marisa? A mulher que foi casada com ele, eu admiro e gosto muito da Janja. Mas assim, desde essa volta dele, que foi gloriosa, né? Assim, melhor do que qualquer série política que eu já vi na minha vida, assim, o tanto que eu vibrei quando esse homem ganhou. Mas não teve uma fala, né, sobre Marisa, ele não fala sobre a Marisa há quanto tempo, né, não tem, nunca ele fala dela. O apagamento também que ele fez ali no passado com a Marina Silva, né, e assim, isso ele não deixa também nenhum homem subir muito, né, ele tem que ali, ele tem que ser o grande líder e rei absoluto. Mas eu lembro da história toda com a Marina Silva que, enfim, depois retomou agora, tal, com todas as limitações que ela tem para trabalhar, mas retomaram. Mas teve isso, né, e a própria Marta Suplicy também, quando estava subindo muito, eu senti que teve ali um apagamento, então, não que ele não faça isso com homens também, que ali a coisa é mais, talvez, egocêntrica do que machista, mas a gente tem que falar disso. Agora, eu acho que tem que ter uma inteligência para ouvir o que a gente está falando, que é o seguinte, estamos criticando machistas que gostamos, porque, não tem outra opção no momento. Espero que ele e o PT façam uma transição para alguém que possa, ter essa popularidade grandiosa e a esquerda se mantenha aí, né. Mas quem é a pessoa hoje para a gente gostar como a gente gosta dele? É complicado, né. Não apareceu esse grande líder da esquerda. Nossa, tanta coisa você falou agora, porque assim, primeiro, alguém pode argumentar: "Não, mas ele fez a Dilma", o que seria também esvaziar a Dilma, né, porque o mesmo ungido que ele deu a Dilma, ele deu ao Haddad. O
O Haddad malogrou. Mas é A que Dilma dizem que ele fez a Dilma porque ele falou: "Vai ser fácil de mandar nela", e aí viu que não era, Então, pois é, né. tem tudo isso, assim, mas fez até Uhum, que ponto? Porque ele tentou fazer a mesma coisa com o Haddad e não deu certo, então vamos uhum. dar um crédito pra Dilma, né. Exatamente. Eu acho que isso que você falou da dona Marisa é uma coisa que me deixa tão aflita. Gente, a dona Marisa tinha que ter um espaço de memória em Brasília. Não haveria Lula sem dona Marisa. Não haveria. Não haveria o Lula sem a dona Marisa. E ela está sendo ela foi vítima de uma política de ódio muito violenta, né, patrocinada pela Lava Jato. Ela morreu por causa disso, não dá para a gente escapar Não dá para dessa escapar disso. associação, e ela está sendo apagada, apagada. Assim, deveria sim, o Lula fazer um espaço de memória para ela. Ela deveria ter a história dela contada. Essa mulher, ela foi a primeira pessoa que falou para o Lula: "Vai, vai que você tem retaguarda. Vai que eu seguro. Então, vai que eu seguro". Exato. Então eu acho isso, Tati, assim, isso me incomoda E isso deveras. e isso apesar de ser fake, e apesar de ser numa falsidade desgraçada, o Bolsonaro faz, ele tá sempre ali elogiando aquela mulher. Afe Maria, que eu não vou ficar falando mal de mulher num programa feminista, mas é que eu não suporto a Michele. Mas ele tá sempre, né, ele dá espaço, ele meio que é fake, mas ele meio que endeusa aquela mulher, né. É, ele faz o que ele acha que ele precisa fazer, né, mas assim, o Lula para mim, assim, não dá para entender, não dá para entender o que ele faz com a dona Marisa, me ofende como mulher, porque então assim, ele realmente não tem o entendimento dele a respeito da luta antimachista é zero, é zero. Ele fez um ministério com uma minoria de mulheres para sair leiloando, então, se fosse só a piada machista, "Ai Exato. gente, Escapou, errou, escapou, tiozinho do pavê escapou. isso, vamos fingir que a gente não ouviu? Acho até que vale, porque a luta é maior, né". Mas não é só isso, é política de governo. Ele não fala de aborto, ele não fala a ministra dele ameaçou interromper uma entrevista com a Folha de São Paulo, porque a repórter perguntou 2 vezes. Ela Uhum. falou: "Se você continuar falando de aborto, eu levanto e saio". Que governo de quando as nossas pautas vão poder ser colocadas? Porque as pessoas falam assim: "Ai gente, menos", porque assim, do outro lado tem o fascismo, tem coisas Ai, amiga, maiores. mas eu ia falar exatamente isso, eu acho tão perigoso, porque eu lembro que quando a gente estava porque assim, a real é que o Lula ganhou apertadinho ali, né, a gente quase que perde de novo para o fascismo. Eu lembro que quando ele não falava de aborto nas entrevistas, eu dava graças a Deus, eu falava: "Pelo amor de Deus, só ganha", mas daí já ganhou, né, podia já estar falando, mas e aí se Então, perde de novo. Mas eu entendo o que você está falando, uma hora vai ter que fala Manu, depois quero te ouvir, É, depois eu vou não, falar é uma porque coisa. é uma situação que a gente fica desnorteada mesmo. Isso. é que a Porque real se é a que é gente não 50 cobrar, 50. se a gente não cobrar e falar: "Não, porque ó, agora tem que passar isso aqui, tem que passar a boiada, né. Não, a gente tem que ganhar essa eleição, deixa". E a gente vai nessa paralisia, né, com medo de atrapalhar mais do que está ajudando, a gente também tem que cobrar, porque senão vai formar um ministério, é isso. E aí a gente só faz isso respondendo o quê? Na urna, se posicionando, criticando. Só que é um lugar que é paradoxal, é esquisitíssimo. Então, eu não tenho uma resposta, né, eu acho que a gente não tem exatamente uma resposta de qual é a melhor forma de conduzir uma situação dessa, né, de reagir, na É, porque a verdade. real é que é melhor ter um presidente que não de esquerda, que provavelmente é a favor do aborto, mas não fala nisso, do que voltar um Bolsonaro ou subir demais um Marçal da vida. Mas eu entendo o que a Mili tá falando, em que momento as pautas vão ser colocadas, né. Porque assim, se a gente pensar: "Não, mas vamos calar, porque do outro lado está o fascismo". Agora tá bom, vamos pensar como é a vida de uma mulher no Brasil hoje. A cada 4, 5 minutos em números subnotificados, a gente é estuprado. 3 são assassinados por dia, é só olhar a capa do UOL. Todo dia tem uma vitória. Todo dia tem uma mulher que é assassinada, do Oiapoque ao Chuí, pelo namorado, feminicídio é assim, pelo namorado, pelo parceiro, pelo marido, por alguém com quem essa pessoa tem contato e pela condição de ser mulher, né. Os níveis de violência contra a mulher no Brasil são os níveis da guerra na Síria. Quando vai ser aceitável a gente falar disso?
Ah, não, fica quietinha, porque do outro lado está o fascismo. Como chama isso que a gente vive? Nossa, Que nome perfeito. que dá para isso que a gente vive? Ah, não, Mili, não fala de aborto. Tá bom, vamos falar de creche. Não quer, você não quer, porque você acha que o feto é uma pessoa, né? Então você quer falar da vida, de uma suposta vida. Tudo bem, vamos dar você. Vamos fingir que eu acredito no seu Deus e que o feto é uma pessoa. Vamos falar de política reprodutiva, de educação sexual, de creche pública, de licença maternidade. Ninguém quer falar disso. Não, ninguém tá nem aí pra criança, só quando ela é um Ninguém, feto. nasceu, polícia Nasceu, pode entrar na caguei. favela. Ai, gente, É. sai Não, atirando prende, aí. 12 anos de idade, pode prender, joga ali na Isso. cadeia que já é bandido. Mas O o meu negócio é feto o de 2 feto, semanas o é feto de 2 surreal. semanas, eu vou pra É. rua, vou defender essas assassinas. Então tá tudo tonto, assim, nunca vai ser, a gente nunca vai poder falar de aborto. As feministas na Argentina, o Safatli adora contar essa história. Elas saíram para falar de aborto e foram silenciadas, igual aqui. Só que elas não desistiram. Elas continuaram falando e falando e falando e falando. Elas perderam na primeira eleição, um plebiscito, elas perderam de lavada, continuaram, e foi aprovado. Porque você coloca em debate, você faz a Uhum. ideia circular, você fala de creche, sabe? E a uma hora todo mundo concorda com algumas coisas. É, o que eu Ok, faço é votar num monte de mulher da bancada do PSOL, mas não tem a força que teria um presidente, né. Eu isso. vou equilibrando assim, deixa o Lula lá falando coisas machistas, não sei o quê, e aí eu sempre escolho mulherada do PSOL, que tem todas essas pautas, mas é muito pequeno, né, É, não é é. puxado. Só piora. É muito doido, porque tinha uma época que a oposição era o Fernando Henrique da vida, né? A coisa só vai piorando, Isso, sabe? Então isso. é realmente, cara, é uma coisa pra gente A estar em cima, né? a Paula Miralha, que é uma grande amiga minha, que inventou o Nexo, a Gama, enfim, ela mandou para mim um link hoje de um Instagram que eu comecei a seguir, que chama Cientista que Virou Mãe. E aí ela mandou um link que essa mulher, cientista que virou mãe, ela fez um post assim: "Por que esquerdomachos são um problema?", entre parênteses, além de serem insuportáveis. Aí eu comecei a ler aqui, né. Aí é muito interessante. Então ela começa assim: eh, primeiro, usam o discurso progressista para benefício próprio. Usam a linguagem da militância para ganhar espaço e confiança, mas continuam a agir de forma machista no cotidiano. 2. Relativizam as pautas feministas. Só apoiam o feminismo quando não exige deles uma mudança real de comportamento, ou quando não envolve abrir mão de privilégios. 3. Dizem ler muito e postam muitas fotos de livros, de autores homens, não leem mulheres, não citam mulheres e ignoram intelectuais mulheres. 4. Usam o gaslight progressista. Quando criticados ou expostos, dizem que as mulheres estão exagerando ou que a questão não é tão importante, só uma pauta identitária de menor valor. 5. Reproduzem abuso emocional e relações desiguais. Usam discursos de liberdade e desconstrução para justificar desrespeitos e, assim, deixam de assumir responsabilidades afetivas e coletivas. E aí segue aqui: 6. Criam um ambiente hostil para mulheres em espaços de esquerda. 7. Intelectualizam o machismo. 8. Monopolizam o tempo e a energia das mulheres. 9. Espero que as mulheres façam o trabalho emocional e pedagógico por eles. Enfim, eu achei interessante, comecei a seguir. Queria ouvir Hum. um pouco vocês, né, a Mili já falou no programa passado que ela prefere, às vezes, conversar com um heterotop do que com um esquerdomacho, eu achei isso muito interessante, porque eles não ouvem, né. Manu, É. traz aí a sua experiência. Cara, eu acho que assim, infelizmente eu fui tocada por uma maldição que se chama heterossexualidade. Uhum, eu tô na mesma. Então, assim, eu também adoro meus amigos hétero chucro, né? Eles não sabem que eu me refiro a eles assim pelas costas, mas é aquele hétero raiz, assim, que eu também acho divertidíssimo. Eu gosto de sentir a temperatura ali, eu acho puro. E o lance do esquerdomacho é de uma pureza, gente, mas o esquerdomacho, o problema é que a gente não consegue nem falar: "Pô, é falta de letramento, né, é um contexto, a pessoa é de um contexto outro". É hipocrisia mesmo. A hipocrisia é a consciência de que em público eu me comporto, né, de uma
maneira X e no privado Y, com a plena consciência disso. Claro que machismo é uma coisa que opera no modo automático, né? As pessoas vão aprendendo as coisas por osmose também. Não tem, nem sempre, às vezes, existe uma consciência tão clara do que está sendo feito ali, mas já existe alguma. Então, realmente, eu não gosto nem de parar para pensar nisso. Eu sei que a gente tem que fazer isso, porque são os caras que a gente está pegando ali na esquina, né? É, É a isso é nossa turminha. chato, mas é complicado mesmo. Olha, É. eu quero trazer duas que me marcaram muito, quero trazer três. Uma eu já contei no episódio passado, que foi um grande psolista com quem me envolvi, que disse pra mim que eu estava muito bem pra minha idade, e eu tive um acesso de riso, porque eu falei: se você fala a frase clichê do esquerdomacho, o que esperar da galera que, né? Porque o cara tava ali. Aí eu lembrei de uma coisa que eu ouvi muito em vários relacionamentos, que é, e isso é um clássico do esquerdomacho, que é: mas eu faço tudo o que você manda, porque ele é maravilhoso, ele deixa a mulher mandar nele, porque ele é o ápice do queridão do esquerdomacho. Só que é É. insuportável ter um homem que você tem que mandar, porque você tem que mandar porque ele não percebe que ele tem que fazer as coisas. Porque se a pessoa tá ali atenta à vida a dois, às questões de uma casa, né? Os dois estão fazendo. Não tem que vir a mulher com uma lista com 38 itens e falar: faça isso, 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 Hoje é isso. dia de lavar o banheiro. E o esquerdomacho acha Uhum. que porque está deixando a mulher mandar nele, porque o avô dele, imagina que a mulher ia mandar nele, o pai dele. Aí ele acha que ele já é uma grande evolução. Mas assim, Deus que me livre essa carga mental de dar uma lista para o homem do que ele tem que Sim, fazer. Esse, sim. para mim, é o ápice do erro do esquerdomacho. É ele se achar o queridão porque ele se deixa mandar. Eu não quero mandar, não. Eu quero que você já tenha feito, porque eu já estou fazendo Isso, 12 aqui. Faça isso. 3, né? E não quer ser a polícia da casa, né? Não, pelo amor de Deus, eu não quero mandar em É, ninguém. é. Quer dizer, eu Cara, acho que de vez em quando isso eu me quero. lembrou uma. Não, claro. Mas isso me lembrou uma frase muito de. Que não é só de esquerdomacho, não, que é. Ai, lá em casa a última palavra, a palavra final é É, a sempre patroa. minha. Sim, senhora. Ai, como Ai, eu essa sou. piadinha. Ai, essa é um É, clássico, que aí, de novo, a carga mental, né? Quem fica ali de ghost chefe da isso. família, fazendo tudo, enquanto o cara tem né, ele sustenta a figura do patriarca, do chefe da família, tem uma mulher pensando em tudo pra ele. É, essa é Exatamente. maravilhosa, assim, quem manda lá em casa é ela. Uhum. É, essa é Pô, que saco pra maravilhosa. essa mulher, né? Porque ela Puta já que o trabalha, ela já pariu. faz um monte de coisa, ela tem que É, continuar ali. É. exato. E tenta, você sabe uma outra característica, não é frase, mas é uma característica. Já conheci mais de um assim. É o cara que você olha o relacionamento, ele faz tudo. Ele divide tudo, ele tá atento, os filhos, troca fralda, acorda. No trabalho, ele pega geral. Ele passa o rodo, porque a masculinidade que ele está perdendo em casa, Ele ele tem vai que exercer. Hum. Hum, Ai, ai, gostei disso. ai. Ai, ai, ai. Você sabe que eu lembrei de uma outra relação que eu tive, que era o grande querido da galera. Esse era o querido master. Esse era mais querido que os outros queridos aí que eu trouxe. E deu aquela escapadelinha na hora do sexo, né? E eu avisei, falei: olha, eu tenho questões com enxaqueca, eu não tomo pílula por questões de enxaqueca, e assim, eu cansei do problema de evitar filho ser meu. Durante 20 anos da minha vida, o problema de evitar filho foi meu. Eu já estava numa certa idade que eu falei: se eu engravidar, eu vou ter, já tô doida para engravidar. Assim, eu já avisava, começava o namoro, eu falava: eu não vou tomar pílula. Fazia lá os testes bonitinhos de sangue para ver que ninguém tem doencinhas, tirava a coisa da camisinha, e eu avisava: eu não vou tomar pílula, tenho questões com enxaqueca, com depressão, hormônio não é legal para mim. Então, e tô numa idade, já tô querendo, se eu engravidar, eu vou ter. Então você se cuide para que eu não engravide, porque durante 20 anos da minha vida esse perrengue foi meu, né. Então eu cheguei a avisar uns 2 caras assim, e um deles respondeu assim para mim, e era um cara feminista, né, o clássico feminista, progressista, família de artistas, ele também meio artista, e ele falou assim para mim: "Eu acho o fim da picada", ele falou: "Eu entendo toda a pauta feminista, mas eu acho o fim da picada a mulher que acha que a você não está dizendo que evitar é um problema nosso? Então por que que ter seria uma escolha sua?".
Ele Hum. falou: "Se você engravidar e eu quiser muito que você não tenha, essa é uma conversa possível. Eu quero que essa seja uma conversa possível". Ali, o que que vocês acham dessa frase? Ali ele me perdeu, mas muito É, grande, assim. perdeu, perdeu. O corpo é de quem mesmo? O corpo que vai gerar? Exato. Uhum, Mas ele usou uhum. isso dizendo: "Espera aí", porque eu falei: "O corpo é meu", ele falou: "Se o corpo é seu, por que que não é você então que cuida de não engravidar?". Ele só foi me perdendo ali, entendeu? Ele quis Uhum, usar uhum. É bem complicado, né, porque só entra na história para dizer: "Não, você tem que se preocupar em não engravidar, mas assim, se você engravidar, a gente vai ter que ter essa conversa". Eh, sabe o que que eu acho, Tati, assim, é quando a gente fala dessa pressão da gente não engravidar, porque é mulher que tem filho, né. Homem não tem filho, né, gente, assim, entrevista de emprego, a pergunta é feita pra mulher: "Você pretende ter exato, filho?", exato. né. O homem não tem filho, né, gente, só mulher tem filho. Então, a história da pílula anticoncepcional, que foi vendida pra gente como uma grande revolução sexual da história, a liberdade, a emancipação, é uma história de horror, a criação da pílula. Foram usadas mulheres porto-riquenhas da periferia como chama? Guinea Pig, Cobaia, cobaia. como cobaia. É uma história, tá no livro do Paul Preciado, Testo Junkie, essa história. É uma história de horror, é uma história assim, capitalismo na veia. Mulheres que não sabiam o que estava acontecendo, mulheres que morreram, efeitos colaterais que a gente sabe que tem até hoje, né. E aí veio um monte de gente transfóbica dizer que não façam nada com hormônio, mas a pílula pode tomar. Mas é hormônio. E o Bolsonaro com um adesivinho para o pau dele ficar duro, isso pode, esse hormônio pode, Uhum. sabe. Então a conversa é toda truncada. E acho assim, esses caras só entram nesse debate para olhar para eles. Essa conversa bizarra que o cara teve com você. Ele em nenhum momento é você, nem o seu direito de falar: eu vou Uhum. ter, estou te E eu avisando". avisei, porque eu falei: É, "Bom, é isso", eu já estava, sei lá, com 30 e previna-se, blau, eu falei: "Cara, previna-se. terei". É porque eu É, eu tenho, assim, uma coisa polêmica, eu sou a favor, obviamente, de legalizar aborto, mas eu tenho pra mim, assim, desde muito nova, uma escolha minha que eu não faria. E acho que cabe totalmente você ser a favor do aborto, ainda que claro. você não queira fazer. Eu não assim, eu não faria, mesmo que eu engravidasse hoje, aos quase 46 anos de idade, eu tenho muito pra mim, assim, que eu não faria. Pode Você ser não é que a não favor do casamento lésbico? sim, Sim. exatamente. Nem por isso casarei com uma mulher amanhã, ainda que eu adoraria ter esse desejo, porque talvez resolvesse muitas coisas, ou não também, né, também não, a gente fica idealizando, né, a relação lésbica como Isso, sendo exato. perfeita. Longe disso. E que frases que vocês lembram, assim, mais da vidinha de vocês? Cara, Eu quer puxar, Emília? uma bem rápida, assim, eu lembro, já foi dita para mim e pra muitas pessoas que eu conheço, vem com uma embalagem de afeto, de carinho, de "eu tô preocupado com você". Não vai pedir sobremesa hoje, né. Você Hum, vai malhar tanto, você tá dando, sabe. essa é É, terrível, essa é é. terrível. E você, Manu? Cara, eu, na verdade, não veio nem de uma pessoa querida que eu gostava, mas veio nem de esquerda, veio de um motorista de Uber que, por incrível que pareça, eu achei ele uma simpatia. Só que essa corrida, ela foi assim um bingo de absurdos que ele veio falando, porque assim, é, foi muito infeliz e eu fiquei quase consternada, assim, com o nível de equívoco. Começou logo quando eu bati a porta, que eu entrei no carro, que a porta não fechou direito, e que ele falou que tinha que bater forte, porque bater com força, porque a porta era mulher de malandro. Hum, Sabemos, né, que essa expressão significa que supostamente mulher de malandro gosta de gosta de apanhar. apanhar. Aí beleza, já começamos muito mal. É que tem Aí, aquele clássico, ele não sabe porque tá batendo, mas ela sabe porque tá apanhando, que eu É, quando era criança nossa, escutava muito, né, de sei lá, um tio comentando de sei eu lembro é. quando a Madonna apanhou do Champagne, eu era criança, sei lá, adolescente, um tio meu falou: "Devia estar doidão, não sabia nem porque estava batendo, mas ela devia saber porque estava apanhando", porque Madonna, É. né, na cabeça gente, é desse tio era muito uma absurdo. puta. É. Não, e aí não para por aí, porque esse cara continuou, né. Aí eu: "Tá, vamos que vamos", e ele muito conversadeiro.
Aí passou um tempo e ele elogiou o meu perfume, brother. Ah, que perfume cheiroso, o carro fica perfumado, uma coisa assim, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí nisso, eu já tinha entendido que ele era, por incrível que pareça, um cara simpático, sei lá, dava pra ver que ele não era uma pessoa mal intencionada. A gente também Uhum. intui essas coisas, né? Mas poderia muito bem ser. Eu estava sozinha à noite no banco de trás, né, daquele cara, eu poderia me sentir em perigo. Enfim, eu senti uma abertura ali pra dar um toque no queridão. Daí eu perguntei, até bem humorada e tal, pra abrir mesmo esse diálogo com ele. Cara, se eu fosse um homem, e entrasse no seu carro com perfume muito cheiroso, você falaria a mesma coisa pra mim? Aí ele respondeu, não. E eu, por quê? Que ia Aí ele, parecer viado. exatamente, porque aí pega mal. Aí eu insisti assim, pega mal por quê? Fazendo a burrinha, né? Porque tem que usar o estereótipo ao nosso favor de Sim, vez em sim. quando. E que ele respondeu exatamente o que a Tati falou, porque isso daria a entender que eu sou gay, eu não tenho nada contra ser gay, mas eu também não sou gay. Aí ela vai a burrinha. Mas por que que ia parecer que você é gay só porque você disse que o perfume do cara é cheiroso? Aí o Motora falou, porque ia parecer que eu estava dando em cima de você, né? Não, em cima de Pronto, você não, que ia parecer que eu estava dando em cima do cara, né? como queríamos demonstrar. Aí nessa eu já lancei, eu não posso achar que o senhor está dando em cima de mim? Daí ele já entrou no modo, que isso, imagina, pelo amor de Deus, que eu não sei o que, que eu sou casado, eu tenho filho, eu tava só puxando o assunto, Hum. né? E aí entrou um relato dele, ele maravilhoso sobre a mulher dele, que é exatamente o que falamos de Dona Marisa, né? E que a Tati falou também sobre essa carga mental. E falou que a mulher dele que tinha comprado o carro dele, que ele ganhava mal no emprego dele anterior, e foi ela que incentivou ele a ser motorista de Uber, que alugou um carro pra ele fazer corrida, e que hoje eles tinham 2 carros porque ela fez esse movimento, que ele deve tudo a ela, que na casa dela quem mandava era ela e tudo mais. Quer dizer, a mulher resolveu a vida toda dele, né? E aí, no meio dessa linda história, ele diz que, pô, a mulher dele, inclusive, adorava quando ele elogiava o perfume dela, né? Daí eu, olha que bacana, mas vocês têm intimidade pra isso. Aí a gente é obrigado a usar aquela carta batida, que assim, às vezes só tem ela mesmo pra usar, quer dizer, mas e se fosse a sua mulher, sua filha, aqui no banco de trás de um carro, né, à noite, ouvindo-se de um estranho, tu ia achar maneiro? Aí ele já: "Ah, depende, mas depende da intenção do cara". Aí eu: "É, nem sempre a intenção do cara vai ser ruim". Aí eu: "Tá, mas como é que ela vai saber se ela não conhece o cara?". Então a chance dela se sentir mal, talvez seja maior do que ela se sentir eu muito didática, gente, eu muito Uma professora aula, gente. Helena. Assim, a chance dela não gostar é maior do que ela gostar, né. O elogio acaba não tendo o efeito esperado. Aí eu percebi que ele ficou, tadinho, muito reflexivo, mais calado, mas Mas foi bom, fez aí uma hora pensar. eu falei assim: "Não, moço, eu só estava puxando assunto, amigo", né, eu falei a mesma coisa que ele falou pra mim e fui pra galera. Muito bom. Você sabe que eu, na minha gravidez, eu passei por alguns momentos assim de. A gente. Foi horrível, assim, eu troquei de médico umas 6 vezes na minha gravidez, porque o primeiro Isso é fato. obstetra que eu fui, Hum. eu estava grávida, sei lá, de 3, 4 semanas, e eu perguntei aquelas perguntas de grávida, né? Quando que o cérebro começa a desenvolver? E ele respondeu: depende, se for mulher, não começa. Ah, pelo amor de Deus. E ele era um tiozinho, né? E aí eu tive uma reação assim, eu ri. Porque, sei lá, às vezes a gente tem uma Claro, reação. Eu a tava, gente não eu tava com a Xana aberta, o cara me sim, examinando, entendeu? Como é que eu vou fechar a Xana e falar, meu amigo, é o sim. seguinte, segundo o Simone de Beauvoir, sei lá, né? Eu tô ali naquela postura, na cadeira, com a Xana Da na cara qual do não é homem. fácil sair, né, da qual não é que Exato, você toma uma decisão: exato. O "Vou meu tirar, ex-marido vou sair estava dessa". comigo, eu ri, meu ex-marido não. Ele olhou pra mim, tipo: "Você vai rir desta merda, né?". Aí depois eu fiz uma crônica contando. E aí eu nunca mais fui nesse médico, mudei, né. E aí depois passei por coisa Ave Maria, até eu chegar porque aí eu fui em outro cara que foi horrível, aí depois eu cheguei numa mulher. Sei lá, porque tentei ali é que também não tem isso, tá cheio de médico homem bom, obstetra bom, eu fui por indicação ali. Mas aí eu fiz uma crônica contando isso. Este homem me ligou, era um Ah, homem não. de 65, ele me ligou chorando, pedindo perdão, dizendo assim: "Eu estou envergonhado, eu estou assim, eu nunca", ele estava péssimo, sabe. Ele falou: "Cara, eu fui um completo idiota", ele me pediu muita desculpa, porque ele leu a crônica eu contando isso, né.
E não sei, eu achei bacana ele ter me ligado. Ele já não, Claro, né, ele já era um cara de 65 anos, de novo. claro. Um homem do Sim, seu gente, tempo, é uma assim, merda, não tô passando pano pra ele não. Mas para esse cara parar, um médico do Einstein, mega ocupado, sei não, lá. ele não precisava ter te ligado. Ele não, Não, você não citou o nome dele, ninguém saberia que foi ele. é, Ele não exato, precisava ter te ligado. Eu acho assim, a gente não vai mudar o mundo cancelando e prendendo um machista por vez. exato. Não vai ser Até assim que porque o não mundo vai sobra mudar. nada. Não vai, não tem nem espaço para É, isso, né, não tem onde colocar essa turma. Então a gente vai ter que fazer sim alianças lá na barriga do dragão. E acho que um pedido de desculpas que se implica ele em que o chorou. cara ele fala: fui um babaca, vou aprender, vou me letrar", que é isso que a gente não viu do Lula, é isso que me deixa mais toda vez que eu vou falar Uhum. Lula, a minha cabeça pensa Lully primeiro, eu acho maravilhoso o Lully, gente, eu sei que não fomos nós que criamos o apelido Lully, mas eu acho maravilhoso. Toda vez que eu vou falar do Lully, por que é que ele não pediu desculpas? Por que que ele não se Olha, eu ri, eu implica? tenho horror do Marçal, eu tenho mais medo dele do que do Bolsonaro, mas quando ele meteu um Boulos, eu confesso que eu falei: "Cara, a esquerda precisa melhorar de piada", porque o Boulos foi muito E engraçado. sabe por que que eles fazem isso? Porque a gente não assume isso pra gente. Sim, Uhum, queremos uma linguagem neutra. Sim, achamos que tem espaço para linguagem neutra. A gente não assume. Então, como a gente fica num terreno meio não é lugar nenhum, eles vão lá e crau. Eles são muito uhum. melhores de crau do que a gente. Muito, muito, né. Bom, vamos entrar no nosso segundo tema, já com horário de que a gente já devia estar no segundo tema há um tempo, mas é isso, a gente rende, né, a gente rende muito. Que é a relação não monogâmica, que eu acho que é um tema que a gente pode começar a falar hoje, mas eu acho que tem que continuar aí. Até vocês me Com convencerem, a gente certeza. pode fazer 9 temporadas, porque eu não sou convencida pela essa teoria. E assim, eu tenho muito a aprender. Eu já li, já assim, sei toda a coisa da colonização, do não colonial, do não colonialismo, do patriarcado, do corpo que pertence, o homem que quer mandar no meu corpo, eu sei tudo isso. Mas a real é que eu não estou preocupada com o homem que quer mandar no meu corpo. Eu estou preocupada com o meu desejo de mandar no corpo de um homem, entendeu? E eu não quero. Sabe, eu sou super capaz de, assim, eu sempre perdoei traição. Desde que o pedido de perdão fosse: "Você é a deusa absoluta da minha vida, mas eu cisquei ali, mas não fico mais. É com você que eu quero ficar". Não é um negócio que pega pra mim, mas eu não consigo essa coisa da. Agora, por outro lado, vocês vão falar por 3 segundos e eu vou concordar com tudo, porque a real é impossível. Eu sou muito do flerte, eu sou uma pessoa que eu flerto o tempo inteiro com amigas, assim, eu exerço o meu desejo, não sei se é a minha sedução, mas o meu desejo de seduzir o tempo inteiro. Eu já fui muito infiel, eu tenho a capacidade bem grande de ser infiel, já traí, não foram poucas vezes. Então, na verdade, eu sou uma hipócrita, né? Que eu não acredito ficar 10 anos com uma pessoa e não ficar com ninguém, não acredito. Talvez eu não acredite nem em ficar 3 anos com uma pessoa e só com ela. Então, é uma hipocrisia minha. Então, agora dito tudo isso, por favor. Eu, Manu? Ah, Mili, tô Bom, esperando esse Meli. momento. Sola aí, pelo amor de Deus. não, gente, eu me defino hoje como não monogâmica. Mas o que que é a não monogamia? Para falar o que que é não monogamia, não é 2 nãos numa frase, minha cabeça pira, mas assim, a não monogamia não é putaria. Uhum, Eu sou demissexual. Já falei isso aqui, né, então eu só me relaciono sexualmente se tiver afeto. Gente, é meses de conversa, meses de um blá blá blá, é um negócio assim, que realmente nenhum filme dá conta disso. Mas eu me defino hoje como não monogâmica. Por quê? Porque eu posso ficar só com aquela a gente pode ter um acordo de você comigo, eu com você. A não monogamia permite isso. A não monogamia fala sobre hierarquia de relacionamentos, que também é uma coisa que o machismo fez com a gente. Uma mulher, quando casa, aquele relacionamento passa a ser o principal da vida dela, o do homem, não. O da mulher é para a minha família, em nome da minha família, não foi assim que foi dado o impeachment? É para minha família, para o meu cara, para os meus filhos, não minhas amigas, hoje eu não vou sair com vocês, não vou beber. Então, a não monogamia é essa deshierarquização. Os relacionamentos, eles têm igual importância com o cara,
num relacionamento hétero, né, ou com a sua mulher, num relacionamento lésbico, com a sua melhor amiga, um relacionamento com seu filho, com seu sobrinho. Eles são iguais. Eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque aquele cara tá com fome e precisa jantar hoje, ou porque ele tá cansado, ou porque ele tá é isso, entendeu? Então eu acho a não monogamia essa os relacionamentos importantes da sua vida, eles são democraticamente organizados na sua vida. Porque é muito conveniente isso para o machismo, de a mulher casa, gente, o resto fica resto mesmo. Ela pega o sobrenome do cara e agora ela não existe mais. O que passou na vida dela passou. Às vezes um ex é tão importante quanto o atual. Por que não? Nossa, total. Eu sou amiga Sabe? de festa de Natal na minha casa, o Eu atual vi. namorado. Você viu? A Mili viu, tinha 7 ex-maridos aqui. Eu sou amiga de todo mundo com quem eu É. namorei e eles ficam na minha vida para sempre, assim. E se o atual, o meu ex-marido, às vezes não gostava muito, eu falava: sinto muito, eu fiquei 4 anos com o fulano, eu vou arrancar É. ele da minha vida. E aí acabava que ele ficava melhor amigo do cara, entendeu? Isso. Porque é uma turminha legal, uma turminha do bem. Vai, Manu. Cara, realmente esse tema é muito doido, né, porque é tão gigantesco, e vai muito além da nossa esfera íntima, relacional, subjetiva, essa coisa de: "Ai, eu prefiro assim, que eu prefiro assado", né. Eh, a gente sabe como a monogamia sustenta o modelo de família nuclear burguesa, que sustenta o capitalismo, aí tem tudo com aquilo que a gente já sabe, né, que você falou, que a Miri falou, de trabalho doméstico não remunerado, de o homem é permitido trair e incentivado a trair. Agora, a mulher que trai pode acordar com a boca cheia de formiga, né, porque até ali a Isso. Constituição de 88, você tinha, o homem podia matar a companheira adúltera para preservar a honra dele. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de base aqui, porque quando a gente fala: "Ai, que saco esse papo de não monogamia", né, eu até entendo, porque na prática a chance, numa relação heterossexual da mulher sair perdendo nessa dinâmica também é grande, mas é muito importante que de pouquinho em pouquinho a gente se permita desconstruir esse mito, porque a monogamia é um mito, né. Ela é uma É. construção social baseada numa ideia que não se aplica na prática, porque um relacionamento de longo prazo vai acabar esbarrando nessa questão. E aí a Mili também já falou isso, que as pessoas têm uma ideia de relacionamento aberto que é bem distante da realidade. Tem gente que acha que pode tudo, que é uma grande suruba, né, quando na verdade o que mais tem nesse tipo de relacionamento é regra, né, e é realmente desafiador, porque para se relacionar dessa maneira, a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu sobre o amor. O que não significa também que não vai ter ciúme, não vai ter É, briga, não vai ter isso. insegurança, né, não vai ter DR. E aí toda relação tem isso, independente do acordo, né. E são muitos tipos de acordo, né. Eu, por exemplo, eu tinha um Então, esquema com um ex, que a gente chamava de semi-aberto, porque podia pegar, se relacionar com pessoas que não fossem ali de um convívio muito próximo, mas sem dar pinta, né, sem passar recibo, sem dizer: "Ó, tô indo ali mamar o fulano, né, amanhã a gente se fala", né. É que nem aquela música da Alcione: "Não me deixa saber ou será bem melhor pra você te esquecer". Cara, e aí o namorado de um amigo meu um dia chamou esse acordo de pique traição, porque é igual uma traição. É como se você estivesse traindo, só que é tudo bem. Então você conta uma mentirinha ali, né, mas é uma mentirinha, gente, é pra proteger a relação, não é um puta gaslighting, que nem fizeram ali com a Vanessa Bárbara, é só pra manter um equilíbrio ali, né, porque isso é um acordo. Mentiras Agora sinceras me interessam. exatamente. Agora, se precisar falar, apaixonar em alguém, tá pegando alguém que é próximo de alguém que é próximo, porque, porra, Rio de Janeiro é um ovo, né. Aí avalia se vale a pena abrir, né. Então esse é um modelo que eu consegui bancar até agora, porque ele é mais vantajoso pra mim, no meu momento de vida e de evolução pessoal, porque sim, estou me tratando na terapia, estou me desconstruindo, mas eu trabalho pra um cacete, o meu trabalho é intelectual, às vezes eu passo o fim de semana inteiro lendo, escrevendo que nem uma coruja buraqueira, e eu não posso me dar o luxo de saber que o cara que eu gosto tá chupando o cu de outra pessoa enquanto eu não tô dá. trabalhando. Não, até porque vem Eu me preciso Sim. beijar me depois, concentrar. gente. Não, É, gente. não. Se É. chupar cu tem que ficar 7 dias, tipo Covid. Chupou um cu, fica 10 dias isolado, não Quarentena. venha me beijar, pelo amor de Deus. Se isola ali, é tipo Covid. Não, eu tenho não venha. Né, ai, gente, não. Eu tenho várias coisas, vocês foram falando, eu fui pensando várias coisas. Primeiro, eu acho
que é muito fácil me individualizar e falar que eu sou contra. Eu acho que é um pouco o que eu estava falando do aborto, assim, que eu acho que tem que legalizar, mas que eu não faria. Por que que eu não faria? Porque eu tenho condição, porque eu tenho dinheiro guardado, porque eu tenho uma casa grande, porque eu tenho estrutura, porque eu posso contratar uma Porque você babá, escolheria e não porque fazer. eu Essa não é uma escolheria, né? Então, assim, mas eu acho que pensando em tudo isso que vocês falaram, da mulher que é tratada como depois não pode nem ligar para a mãe dela, porque ela tem que ser, o cara tem que ser tudo na vida dela. isso. E aí o cara vai lá, atrai loucamente, ela se pisca, é assassinada. Então, isso, mas eu tenho uma vida, eu sempre tive uma vida sexualmente muito livre. Então, eu acho que até vou falar uma coisa perigosa, ainda mais num programa que estamos aqui debatendo o feminismo. Mas acho que muitas vezes eu fui até esse cara que traía, que traía e não queria que Uhum, o namorado traísse, entendeu? Eu acho que eu uhum, tive esse comportamento meio de cara, assim. Então, na verdade, eu tenho que pensar muito a respeito, porque eu nunca me hum. coloquei nesse lugar eu tenho um verdadeiro horror disso, de me imaginar meio submissa numa relação, assim. Eu sempre fui muito ativa, então talvez eu seja contra justamente porque eu sou esse cara machista, que quer controlar o Uhum, corpo do outro, porque a uhum. minha sexualidade eu vivo. Então tô dizendo aqui um negócio que me põe num lugar ruim, mas estamos aqui também para, né, não à toa a gente tem os quadros feminista de merda, abusiva fui eu, acho que eu já tô aqui fazendo olhando aqui para mim de um jeito meio difícil. Dito isso, os meus amigos que abriram a relação, o negócio tem tanta regra, mas tem tanta regra, que aquilo me dá um nervoso, que eu falo assim, são 38 laudas de um contrato, e era simplesmente dar uma puladinha de cerca às 3 da tarde, ninguém precisa ficar sabendo, entendeu? E aí vem aquele negócio com aquele monte de regra, aquilo me parece mais fechado do que uma relação fechada. Pode ser que porque eu seja um pensamento meio velho, meio, sei lá, conservador, mas assim, porque às vezes eu acho também que a pessoa quer jogar uma merda em cima de você, porque se você perdoar a pessoa, ela também se perdoa. Ah, tem isso. Entendeu? Faz tua merdinha, usa camisinha, faz tua merdinha. E porque assim, às vezes tem tanta regra, às vezes tem tipo assim, ó, pode comer, mas não pode se apaixonar. Não que a relação eu ia falar relação hétero, olha a loucura que eu tô. Não que a relação fechada eh, não corra os mesmos perigos que a relação aberta. A gente pode se apaixonar a Sim. qualquer momento. Não é porque abriu que vai se apaixonar. Às vezes você se apaixona justamente porque estava fechada. Você fantasia tanto uma coisa que se você fosse lá ver rapidinho, você ia ver que não tem nada, né? Mas assim, eu tenho bode desse monte de regra, né? Eu tenho bode dessas pessoas acharem que elas estão muito seguras. Porque assim, como eu pus 88 regras, puta, ele vai ficar comigo para sempre. E a real é que fechado ou aberto, você não tá seguro de nada. Não, Você só não é mais tem. honesto, você só é mais honesto. Gente, se apaixonar é descontrole. Se você É, tirar o descontrole disso, não, né? É viver todo dia sabendo que pode acabar amanhã. Eu vivi uma relação aberta, cheia de regras. Quer dizer, não tinha tanta regra assim. As regras eram: não pode ser amiga ou amigo, porque ela era bissexual, e só vamos falar se alguém perguntar. Se não perguntar, não fala. Mas, gente, eu sou demissexual. Sabe com quantas pessoas eu fiquei? então aí que é o problema. Eu também vou transar com quem eu tô apaixonada. E se eu vou transar com quem eu tô apaixonada, já não cabe na regra que não pode se apaixonar. Então, eu acho que também, talvez por Mas isso eu como não que consiga. Não, essa mas regra não essa regra, existe? Não ela existe. é uma regra fictícia. Essa regra é tipo, Fictícia total. quem tá na chuva é pra se molhar. Então isso pode É, acontecer. E se aberto ou fechado, né? acontecer, exatamente. E se acontecer, falamos sobre isso. Eu acho que É. é uma questão muito de consentimento, de acordo. Mesmo que o acordo seja, ó, pode mentir pra mim, tá? Tá tudo bem. É, eu, É. mas aí você já sente que você estabelece ali uma relação de confiança, né? Eu acho que assim é você se sentir seguro de que aquela pessoa te ama, de que ela quer estar com você porque ela quer, não porque ela precisa, enfim.
Por isso que eu geralmente gosto de começar uma relação nesse hiperfoco mais monogâmicozinho. Porque eu sou romântica, eu sou trovadora, eu sou semi-demi, eu sou baloeira. Cara, o meu Eu sou balão vai subindo. trovadora. Cara, eu escrevo poesias pro meu ser amado. Eu gosto de me apaixonar. Eu gosto de ouvir e de dizer, eu só quero você, cara. Eu Nossa, demorei pra eu entender e só assumir. quero você e Eu mais nem nada. alcanço essa Não, pelo nota, senão amor eu de cantaria. Deus. E assim, eu de uns tempos pra cá, porque a gente vai falando, nossa, monogamia é horrível, né? Como isso é prejudicial pra mulher e tal. Mas aí, de uns tempos pra cá, eu fui dando a volta e eu assumo, por exemplo, que eu gosto até daquele ciúminho saudável do Eu começo. Uhum. gosto. Pô, Mas porque um pouco de sabe, ciúme não mata ninguém, tem gente. É uma coisa que é humano. assim, tem uma coisa que é assim, e aí é muito particular meu. Eu trabalho em 80 coisas, eu tenho uma vida, eu me sustento há muito tempo, eu tenho uma sexualidade que eu vivi várias coisas que eu quis viver, eu não dependo de ninguém. Então, quando um homem fala, você é minha, entra num lugar que, assim, primeiro eu sei que eu não sou, mas é uma delícia ouvir, porque, pelo amor de Deus, alguém me dá uma borda, porque eu sou muito Isso, livre. mas o Agora, sexo para é uma mulher que não é isso. livre, é horrível um cara falar você é minha, até porque ela vai depender dele para tudo. Então, eu entendo o que vocês estão falando, mas na minha vida, eu já sou livre demais. Então, quando alguém fala, eu não quero ninguém pondo a mão em você, me dá um certo tesão. Claro que Sim, se disso for para algo, tipo, não vai sair com essa roupa, você cumprimentou um amigo muito felizinha, eu vou largar esse cara, né, mas ali Sim, como sedução, ali como fetiche, isso. você é minha, por favor, Mas o diga que eu sou ambiente do sua. erótico, dentro de um erótico consentido entre iguais, comporta tudo, gente. Comporta o tapinha, sabe? Se tá consentido, tá entre iguais, como diz o Paul Preciado, comporta lamber o sola do sapato do outro, Exatamente. fazer um sadomaso. Tá dentro de. É consentido estar entre iguais e não há papéis fixos. Uhum. Tem isso também. Não são papéis fixos, você pode inverter, entendeu? Você é meu. A coisa dentro desse ambiente, gente, tudo vale. Agora eu não Tudo consigo vale. entender, aí tem uma coisa minha que é assim, eu não consigo entender abrir relação no começo da relação, que você tá tão apaixonado, que você tá obcecado pela pessoa. Aí, assim, ia me dar até ia ser violento comigo ficar com outra pessoa, sabe? Tipo, eu só penso naquela pessoa, tô doente. Ia ser violento. Eu não consigo entender abrir de cara. Mas também abrir depois que tá 15 anos juntos, parece que assim, abriu porque, sei lá, tá meio pra terminar e abre. massagem cardíaca no morto, né? Então eu nunca É. sei qual é a hora, né? Eu tinha essa conversa com o meu ex-namorado. A gente começou a namorar, ele já falou. Eu quero relação aberta, mas não agora, porque eu tô muito apaixonado, tal. Ele falou, mas ali depois, sei lá, quando a gente estiver junto há uns 5 anos, acho que a gente pode ter essa conversa. Eu pensei, vamos me preocupar com isso agora? Ele quer abrir daqui 5 Não, anos, né? Não. Durou só 2 o namoro, não deu tempo, nem chegou lá, nem nem teve a chegamos. conversa. Gente, é porque você estabelece esse lugar de segurança, né? De eu sei onde eu tô pisando, tem um chão embaixo do meu pé, entendeu? E aí, depois disso, a vida acontece, né? Passa esse momento da paixonite, surge uma viagem ali, surge um flerte a colar. E a relação vai se adaptando a um acordo mais flexível. Ou também acontece que às vezes fica ficando com a pessoa há muito tempo e você meio que se acostuma com aquele bunda lelê. Isso já aconteceu comigo. Foi quando eu consegui, desde o começo, já ter um pouco esse acordo, entendeu? Porque, Uhum. sabe, tinha paixão e tal. Acabou que também não andou muito pra frente. Eu acho que o grande problema é quando aquele relacionamento já não te nutre, não é equilibrado, né? Quando já tem uma falta ali. Por exemplo, você acha que o seu parceiro ou parceira não transa com você o suficiente, né, o quanto você gostaria, ou não é tão Uhum. carinhoso quanto você gostaria. Então, o que você considera o básico, você já não tem dele, e na sua cabeça a pessoa ainda tá dando pra outra pessoa, né. Não, aí você abre a porta e entram todos os fantasmas. Aí acabou, né, E tem gente? um outro Você estava lugar convivendo com também, fantasmas. que eu acho importante falar, que assim, eu uma vez eu me relacionei com um homem casado que tinha uma relação aberta. E a gente ficou, sei lá, uns 6 Hum. meses, a gente ficou uns 6 meses juntos e era assim, aquele cara muito correto, a mulher sabia que ele estava comigo, eu sabia que ele tinha mulher, então ele não está fazendo nada de errado. Só que eu me sentia mal, eu não sabia direito por que que eu estava me sentindo mal. E assim, a gente meio apaixonadinho, tal. E aí eu entendi que tudo que a gente vivia era combustível para a relação dele com ela. A mulher era leitora minha, a mulher gostava das minhas coisas, a mulher ficava Hum. torcendo para Ih, que sair na minha Era um coluna de confusão. trisal, ca né?
Era um trisal só que essa parte não era dita. E eles estavam juntos já, sei lá, uns 15, 18 anos, sei lá, bastante tempo. E eu percebi que tinha uma coisa que ele chegava e contava tudo pra ela. Aham, E eu percebi que eu estava melhorando a vida sexual dos fofos. aham. Um E eu me Estava clássico. senti melhorando a sua muito estava melhorando usada. a sua? Transávamos, mas eu comecei a me sentir usada e não sabia de onde estava. Sim, Aí, por isso que eu acho que é tudo complicado. E a mulher sempre, alguma mulher vai se ferrar na história. Era tudo dito, era tudo lindo, só que eu estava servindo de tesãozinho para eles, entendeu? E aí sim. também, se eu tivesse ok com isso, mas eu me apaixonei, porque eu sou uma idiota, né? Não sou uma idiota, eu me apaixono e pronto. E aí eu saí fora e tenho o horror desse casalzinho que fica. Eles ficam trazendo historinha de fora para transar entre eles, entendeu? E tudo bem, é o lance ali deles, né? Eles se nutrem dessas historinhas aí. Mas pra mulher que tá de fora, talvez seja uma bosta. Eu me senti usada, entendeu? Entendi. É, tem esse outro lado também. Eu não sei se eu gostar. De repente, tem gente que tira tesão disso também, de eu estou lá na transa deles, entendeu? Eu sou tão poderosa que Uhum. eu existo dentro da transa deles. De Cara, pra repente, mim, poder, eu vou falar uma coisa bem assim, pra mim, poder é eu ter uma crise vasovagal às 3 da manhã e o cara segurar minha cabeça, caso eu tenha ânsia de vômito. hum, Poder nunca vai ser um cara que vai embora da minha casa e vai contar a historinha do que viveu comigo pra mulher ficar com tesãozinho nele. sei, entendi, Mas é entendi. é a minha pira, entendeu? Então, Então, gente, Sim. assim, se a gente tá correndo, tem que encerrar esse papo, porque a é. gente já tem que falar das nossas. Vou só dizer para vocês assim, eu sinto muito que vocês não são sapatão. Por Cara, quê? Porque eu sinto muito Não, também. porque eu não tem, né, assim, a mulher fica, né, assim, claro que tem exceções, né, mas a mulher fica na crise do nervo vagal, como chama? Crise vasovagal. Vaso vagal. É, a mulher normalmente fica, sabe, eu nunca tive esse medo, todas Uhum. elas ficaram e vice-versa, sabe, então tem uma coisa entre Mulher cuida, mulheres, né? assim Mulher é, cuida bem. e é. eu fiquei desculpa te interromper, Emília. Não, não, era isso. É porque eu fiquei ouvindo a Tati nesse lugar de terceiro elemento e eu fiquei lembrando nas minhas experiências como a pessoa que está num casal está se relacionando com homens e eu, de novo, sou trovadora. Então eu gosto de viver uma paixonite, não é uma coisa só de transar. Eu morria de medo de ser vista como um subproduto, porque é uma pessoa. Claramente, essa mulher só é pra transar, porque ela namora. E eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, porque o homem hétero, ele relaxa, porque ele sabe que ele não tem nenhuma obrigação, supostamente, e uma responsabilidade afetiva com você. E ele começa a entrar numa disputa. Então é absurdo, assim, eu lembro quando eu terminei, eu falei: "Cara, eu vou me jogar no mundo, eu vou pegar um monte de gente, porque os homens eles estão aí super apaixonados". Mentira, porque quando eu fiquei solteira, o tratamento era diferente. Então olha o nível de loucura, né. É muito bom. Olha, Sim. primeiro eu quero dizer que eu estou usando Too Old for Leo DiCaprio, que tem a ver com Muito boa! frases machistas. Vamos chamar aqui, vocês têm, lembrando nossos quadros, né? Feminista de merda, devo ter sororidade com essa vaca, ou qualquer outro mesmo, que era muito bom. A abusiva sou A eu, abusiva sou eu. eu. Eu tenho uma história que se encaixa nos 3, gente. Tudo. Vai, vem com Então, tudo. não me orgulho, eu joguei bola, né, eu tentei jogar profissionalmente, não consegui, assim, minha mãe não deixou, enfim. Mas eu participei de uns campeonatos, isso é 1990, gente, bolinha. E eu estava num campeonato, e eu sempre fui muito briguenta, lua em Áries e um excesso de masculinidade tóxica dentro de mim. E nessa época eu fazia boxe, eu lutava boxe, eu treinava boxe. E eu estava num jogo, eu não vou falar o nome dessa pessoa porque ela é famosa, e ela era do outro time. E aí, estava no meu campo, a bola estava com a gente, foi um escanteio, e ela caiu em cima de mim, de propósito, assim, para eu não sair no contra-ataque. Eu não sei o que me deu, eu não sei o que me deu, ela não saiu de cima de mim, ela ficou sentada, assim, foi uma falta que o juiz não marcou, eu acho que isso também me revoltou. Eu peguei ela, e toda a série do boxe, tudo o que eu aprendi a fazer, eu fiz.
a ponto das pessoas falarem: "Chega, Meu para!". Deus, você saiu de porrada. E Você ela caiu de não ela porrada. ela tentou revidar, mas eu estava treinada, assim, no fino. Ela não conseguiu revidar e eu nocauteei, eu não me E hoje em orgulho. dia ela já é falecida há 11 anos e é um programa in memoriam pra mim. A Miriam assassinou uma pessoa, a gente acabou de descobrir. Não, mas que Gente, assim, horror, que horror. me descontrolei. Então tá vendo, se encaixa nos todos, Os abusivo em 3. todos. A abusiva fui eu, Feminismo o de que merda. vou ter que ter solidariedade com essa vaga, porque ela fez a falta primeiro em mim, Sei, e o sei. juiz não deu, entendeu. E o é feminista de merda, sim. Vem, Bingo! Faria Manu. de novo. Fala mal de você, Bem Manu. gay. Cara, eu tenho um momento feminista de merda que eu particularmente adoro, porque pra mim o que caracteriza um momento feminista de merda? É quando eu tô numa situação que eu penso: "Cara, se alguém descobre que eu tô fazendo isso, vai ser uma tragédia, porque as pessoas que me admiram, que me leem, que me acompanham vão pensar: 'Que porra é essa?'". Pois bem, eis que Manuela Cantuária, essa feminista que vocês conhecem, talvez amem, em pleno governo Bolsonaro, bem ali no pós-pandemia, final de 2021, se eu não me engano, vai num date, e esse date acontece num clube de tiro, que é Essa aqui no meu história, bairro, tá, essa dá história pra é ir a muito boa. pé. E quando eu recebi esse convite de um cara progressista, tá, de esquerda, vale sublinhar esse fato que era uma era uma proposta antropológica. Eu não pensei 2 vezes, eu aceitei na hora, porque eu sempre sou a favor do ponto na biografia, esse argumento pra mim é imbatível, tá. Vai pontuar na biografia? Falei: "Lógico". Tá, pois bem, chegou lá, entro no espaço, na recepção, já tem uma foto do Bolsonaro em tamanho real. É até maior, lembrando agora, né, porque era um busto dele, um negócio imenso. Pagamos lá nossa hora, nossa munição, que não foi barato, foi tipo uns R$ 200 por pessoa. E dando aquele dinheiro para um estabelecimento bolsonarista. Ó, toma aqui meu dinheiro suado. Atenção, né. Não, e aí, gente, no final das contas, eu acho que foi um momento muito especial, porque o instrutor ficou muito intrigado com a gente, especialmente comigo, porque eu não tinha nada a ver com as pessoas que frequentavam aquele ambiente. O cara olhou pra minha franja vegana, eu toda tatuada, e eu fui ficando à vontade, porque no começo, né, dava: "Meu Deus", e aí eu atirava gritando: "O feminismo venceu!". E era numa terça-feira à noite, só tinha gente lá, e aí eles foram ficando, porque a gente tinha direito a um instrutor, no que um atirava, eu dava para o outro atirava. O instrutor parou do meu lado enquanto eu ficava esperando lá o boy, ele ficava me ensinando como é que segurava na arma, e não sei o quê. E cara, e foi muito doido, porque a gente conversou sobre armamentismo, ele ficou perguntando: "Mas por que vocês decidiram vir pra cá?". E aí no final ele falou assim: "O que que você achou de atirar pela primeira vez?". Eu falei assim: "Achei muito fofo". E ele falou: "Cara, 20 anos que eu trabalho com isso, eu nunca ouvi ninguém dizendo que foi fofa a experiência, então". E no final ele: "Pô, volta aí, por favor, dá pra ser do clube, aí você não vai, aí a munição é mais barata, vem". Como é que é? Tinha uma maior, né, tipo, eu esqueci o nome agora, que a gente atirou com uma pistola. "Vem atirar aqui com a grandona lá", que eu esqueci o nome. E eu achei muito bonito fazer estar nesse lugar, dialogando com essa pessoa de igual para igual, sem querer matar ele, vice-versa, serra vice. Mas assim, quem vê de fora realmente foi uma coisa esquisita, sabe. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo para todos os reparações histéricas. E até semana que vem. É A isso. dica! Tem que dar dica. Eu não sei qual é a minha dica. Espera aí, eu sei. Deixa eu Eu pegar a come minha, deixa eu pegar a minha. Tá, pega a sua. Tem que ter dica. Ó. Ó, a minha. Estamos falando, né, de família, é isso aqui, ó. É a história da Alexandra Kollontai, ela é uma das mulheres mais importantes na Revolução Russa e se chama Desfazer a Família, Refazer o Amor. Eu não Uau, acabei, eu tô lendo. que Gente, tem capa. mulheres maravilhosas que a história apagou, né? A Sim, história de mulheres sim, fodásticas, sim. enfim. A minha dica é: eu comecei a achar essa terceira temporada de White Lotus fraca, o que foi uma grande decepção para mim, porque a primeira e a segunda eu acho das coisas mais brilhantes que eu já vi. Então ontem eu abandonei na metade o White Lotus, porque eu estou com dor, Perdeu o tipo, melhor. é bom. Não, não, mas tem um momento, você tem razão. Tem um momento que ele encontra o amigo dele, e o amigo dele começa a falar que na verdade queria ser a cara, isso é brilhante, que o amigo dele fala: "Eu comi tanta mulher até eu perceber que eu queria ser uma mulher comida por Isso, mim". É uma teve isso. loucura Não, aquilo, é uma esse loucura. diálogo é maluco, mas eu coloquei É, aqui no nosso chat o que aconteceu, porque eu não vou dar spoiler, tá. que Ah, estava tá na cara que ia bom. acontecer.
Eita, estava na cara que isso ia acontecer. Tá. Estava. Tá bom, então eu vou voltar para o White Lotus, mas aí eu comecei a ver ontem, adolescência, série nova da Netflix, eu vi só o os primeiros 30 minutos do piloto, e eu achei sensacional, assim, aquilo me doeu no osso, e eu tô doida para continuar vendo hoje, então essa é a minha dica. Vem Manuzinha, A dá a sua minha dica diquinha. é relacionada. Eu peguei esse livro que ele tá até embolorado, a página tá velha, chamado The Ethical Slut, mas ele já tem. Nessa época ele não tinha ainda A puta ética. tradução. É, mas eu acho que é uma coisa ética do amor livre. É da Janet Hardy e Dulcie Easton. E ele é bem sobre um guia bem básico. Ele é meio. Olhando assim pra ele, ele parece meio grandalhudo, mas eu não lembro muita coisa, porque faz muitos anos que eu li. Mas eu lembro que ele é bem didático, é uma leitura bem fluida, bem para quando você tá querendo, assim, entender esse mundo. Eu lembro que eu estava escrevendo sobre isso e vivendo isso ao mesmo tempo, então veio a calhar. E aí fica a dica aí para vocês. Olha só, gente, a gente vai agora encerrar esse programa glorioso. Eu queria chamar vocês para assistir no meu canal de YouTube o programa Você Não Sabe o que eu sofri, que eu vou na casa das pessoas e pergunto para elas qual foi a vez que você mais sofreu por amor. E o piloto do programa, eu estou entrevistando a Mili, porque eu sou obcecada pela Mili. Ela está em todos os meus programas. E em breve irei na casa de Manu também, porque Manu claramente já sofreu por amor. Agora encerramos o programa, até porque Mili tem que falar sobre futebol no UOL, certo, Mili? Agora eu vou trocar a fantasia e agora eu vou falar sobre futebol. Muito bom. Então até semana que vem e é isso. Um grande beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.